Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor é um Deus que visita o seu povo. Não é um Deus distante e isolado no céu, alheio à dor humana. É um Deus que desce, que se revela, que entra nas tendas dos que o temem. Neste texto vemos Abraão, o amigo de Deus, um homem já idoso, vivendo nos carvalhais de Manre, num tempo de calor e cansaço. Mas é ali, na hora mais quente do dia, quando a vida parece pausada, quando nada de novo parece acontecer, que Deus aparece. E eu quero declarar nesta noite: Deus ainda aparece em tendas, e Deus ainda visita famílias. Deus ainda traz promessas em meio ao calor da espera. Deus aparece quando menos esperamos. Abraão estava sentado à entrada da tenda, talvez descansando, talvez refletindo sobre as promessas antigas. E é nesse ambiente comum, cotidiano, que Deus se manifesta. Os três homens surgem, uma teofania, o próprio Senhor acompanhado de 2 anjos. Isso nos ensina algo poderoso. Nem toda visita é humana. Às vezes é Deus disfarçado de circunstância. Há momentos em que você pensa que nada está acontecendo, mas o céu está se movendo por você. Há tempos em que Deus chega de forma simples, natural, mas carregando o sobrenatural em sua presença. Você pode estar em um tempo de espera, em um calor espiritual, em um deserto emocional, mas Deus não esqueceu da sua tenda. Ele ainda sabe o endereço dos que permanecem fiéis. A atitude de Abraão revela o coração do servo. Abraão, ao ver os visitantes, correu ao encontro deles. E veja que esse homem tinha 99 anos. Mas ele não hesita, ele corre, ele serve, ele se prostra. Isso fala de prontidão espiritual. Abraão não apenas cria em Deus, ele honrava a presença de Deus. Ele oferece água, sombra, pão e um bezerro tenro. Ele faz tudo com excelência, pressa e reverência. Quando a presença de Deus chega, não há lugar para indiferença. Quando o Espírito Santo visita, o coração se move, as mãos agem, o corpo responde. Quem quer viver promessas, precisa aprender a servir com alegria, antes que a promessa se cumpra. Não espere o milagre para servir. Sirva e o milagre virá. O Deus que promete o impossível. Deus fala com Abraão. Voltarei a ti no próximo ano e Sara, tua esposa, terá um filho. Essa era uma promessa impossível humanamente falando. Sara já era idosa. E o texto é claro. O tempo das mulheres já havia cessado para ela. Mas Deus não é limitado pela biologia. Ele não depende de ciclos, de estatísticas, nem de diagnósticos. Quando Deus fala, a esterilidade se transforma em fertilidade. Quando Deus declara, a promessa cria vida onde só havia secura. Sara ri, e talvez você também tenha rido. Não de deboche, mas de incredulidade cansada. Talvez você já esperou tanto que riu ao ouvir de novo que Deus vai fazer. Mas Deus pergunta a Abraão: por que se ri, Sara? Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Essa pergunta ecoa até hoje. Será que há algo impossível para Deus? Será que o mesmo Deus que visitou Abraão não pode visitar sua casa? Será que o Deus que fez um ventre morto gerar não pode ressuscitar sua promessa? Deus está visitando Sara para mostrar que o tempo dele é perfeito. Deus não chega atrasado, ele chega no tempo certo. Quando ele diz voltarei, é porque a promessa está marcada com data celestial. A fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição. Sara mentiu. Não, eu não ri. Mas Deus não revogou a promessa por causa disso. Isso mostra que a graça de Deus é maior que a nossa fraqueza. Ele não busca perfeitos, busca corações dispostos. Sara errou, duvidou, mentiu, mas ainda assim ela seria mãe de um milagre. Mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel. 2 Timóteo 2,13. Irmãos, quantas vezes vacilamos? Duvidamos, fraquejamos, mas Deus permanece fiel. A promessa não depende da sua força, mas da fidelidade de quem prometeu. Um Deus que pensa nas gerações futuras. O Senhor diz: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Eu o escolhi para que instrua seus filhos e seus descendentes. Deus não apenas abençoa Abraão, ele confia nele. Ele vê em Abraão um homem capaz de transmitir fé às próximas gerações. O plano de Deus não termina em você.
O plano de Deus passa por você para alcançar seus filhos, netos e gerações futuras. A promessa de Isaac não era apenas sobre um filho, era sobre um legado de fé. Deus visita Abraão para gerar uma história que alcançaria o mundo inteiro. Inclusive você hoje ouvindo esta palavra. Deus te chama para ser o Abraão da tua casa. Você é a porta pela qual o milagre vai entrar. Você é quem Deus quer usar para ensinar seus filhos o caminho do Senhor. Abraão serviu, creu e esperou. Sara duvidou, mas Deus confirmou. E 1 ano depois, o riso da dúvida se transformou em riso de milagre. O mesmo Deus que visitou Abraão quer visitar você hoje. Quer entrar na sua tenda, seu lar, seu coração, sua situação. Ele quer renovar promessas esquecidas. Quer reavivar a fé adormecida. Quer transformar o riso da incredulidade no riso da vitória. Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Não há. Ele ainda é o Deus das impossibilidades. Feche os olhos. Talvez Deus esteja te visitando hoje, não com 3 homens, mas com o Espírito Santo. Ele te pergunta: ainda crês que eu posso fazer? Ainda confias que posso transformar o que parece morto? Se o teu coração está frio, se as promessas parecem distantes, deixa Deus entrar na tua tenda. Hoje Ele quer renovar tua fé. Hoje Ele quer gerar o impossível em ti. Levante a tua mão onde estiver e diga: Senhor, visita a minha tenda hoje. Renova a promessa em mim. Faz de novo? O Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando seu rosto no chão. Então declarou Abraão: Meu Senhor, se encontrei graça a teus olhos, não passes pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Também trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis vossa jornada. Ao que eles responderam: Assim seja. Faze como disseste. Abraão dirigiu-se apressadamente para sua tenda e pediu a Sara: Toma depressa 3 medidas da melhor farinha. Amassa-a e prepara 3 pães. Em seguida, correu ao rebanho e escolheu o melhor e mais tenro vitelo, e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Tomou igualmente coalhada, leite e o vitelo que preparara, e colocou tudo diante dos visitantes. Entretanto, permaneceu de pé junto deles, sob a árvore, observando-os enquanto comiam. Os hóspedes lhe indagaram: Onde está Sara, tua esposa? Ele afirmou: Está na tenda. Então ele lhe prometeu: Voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda atrás dele. Ora, Abraão e Sara já eram idosos com idade muito avançada. E em Sara, o ciclo mensal das mulheres já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando: Agora que estou velha e velho também está o meu senhor, como ainda teremos prazer sexual? Entretanto, o Senhor questionou Abraão: Por que se ri Sara conjeturando? Será possível que vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe algo extraordinário demais para Yahweh? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano retornarei à tua presença, e Sara terá um filho. Sara, ao ouvir essas palavras, ficou amedrontada e mentiu: Não, eu não ri. No entanto, ele foi categórico: Sim, é verdade que tu riste. E aconteceu que, quando os visitantes se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhava, a fim de se despedir. Então o Senhor falou consigo mesmo: Ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas, porquanto eu o escolhi, para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido.
Quando Deus visita a tenda, amados, Gênesis 18 é uma das cenas mais belas da Bíblia. Um homem idoso, Abraão, sentado à entrada de sua tenda, sob o calor escaldante do meio-dia. E de repente o texto diz: o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre. E que mistério! O próprio Deus, em forma visível, decide visitar a tenda de um servo fiel. Abraão não estava num culto nem num altar, estava em casa. Isso nos mostra que a presença de Deus não está limitada a templos, mas visita lares, famílias, corações que o esperam. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Isaías 66:1. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. Hoje o mesmo Deus que entrou na tenda de Abraão quer entrar na sua tenda, na sua casa, na sua vida, no seu deserto. E quando ele chega, a promessa renasce, o impossível se torna possível, e o riso volta a encher a alma. Deus aparece quando menos esperamos. Abraão estava na hora mais quente do dia, cansado em um momento aparentemente comum. Mas Deus não precisa de momentos extraordinários para agir. Ele transforma o comum em sobrenatural. O Senhor é bom para os que esperam por Ele. Lamentações 3:25. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Isaías 55:8. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens. Ele reconheceu o mover de Deus. Quantas vezes Deus se aproxima e nós não percebemos? O problema não é a ausência de Deus, mas a distração do homem. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora vem o vosso Senhor. Mateus 24:42. Deus visita quem está atento, mesmo quando tudo parece parado. Ele aparece quando menos esperamos, mas sempre quando mais precisamos. A prontidão do servo revela o coração que agrada a Deus. Abraão, ao ver os visitantes, correu ao encontro deles. Não mandou um servo, ele mesmo foi. Mesmo com quase 100 anos, ele correu para servir. Servia ao Senhor com alegria. Salmo 102. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Hebreus 13:2. Abraão oferece água para lavar os pés, sombra para descanso e pão para alimentar. Tudo simples, mas feito com excelência, pressa e amor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. O serviço de Abraão não foi apenas um gesto humano, foi adoração prática. Enquanto ele servia, Deus se revelava. Quem serve com alegria abre portas para o sobrenatural. O milagre entra pela porta da humildade e do serviço. O Deus que promete o impossível. Os visitantes perguntam: onde está Sara, tua mulher? E então o Senhor diz: voltarei a ti no próximo ano e Sara terá um filho. Era humanamente impossível. Sara era idosa e o tempo das mulheres já havia cessado. Mas o Deus que promete é o mesmo que cria do nada, que faz o morto reviver. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para o Senhor? Jeremias 32:27. Sara, ao ouvir, riu-se em seu íntimo. Um riso de incredulidade de quem já esperou demais. Talvez você também já tenha rido dizendo: será que Deus ainda vai fazer? Mas Deus ouviu o riso dela e transformou o riso da dúvida no riso da promessa cumprida. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus 11:1. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá. Abacuque 2:3. Não importa quanto tempo passou, nem quão impossível pareça. O que Deus prometeu, Ele cumprirá. Ele não se esqueceu da promessa feita à tua vida. A fidelidade de Deus não depende da perfeição humana. Sara negou: não ri. Mas Deus respondeu: sim, tu riste. E mesmo assim Ele não revogou a promessa. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Deus não desistiu de Sara por causa de sua fraqueza. Isso revela que a graça é maior do que o erro. Ele não escolhe os perfeitos, Ele aperfeiçoa os escolhidos. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Mesmo quando falhamos, Deus continua trabalhando.
A promessa não depende da força de quem recebe, mas da fidelidade de quem prometeu. Deus pensa em gerações, não apenas em pessoas. Ocultarei de Abraão o que vou fazer. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Deus não apenas abençoa Abraão, ele confia a Abraão uma missão geracional. A misericórdia do Senhor é de geração em geração sobre os que o temem. Salmo 103:17. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Abraão não é apenas o pai de Isaque, é o pai da fé. Deus o escolhe não apenas para receber promessas, mas para transmiti-las. A bênção que Deus coloca sobre você é também para seus filhos. A promessa que começa em você alcançará gerações. Você é o Abraão da sua casa, o canal por onde Deus quer manifestar o milagre. Abraão serviu, Sara duvidou, mas Deus permaneceu fiel. E 1 ano depois, o riso da incredulidade se tornou riso de milagre. Sara deu à luz a Isaque, cujo nome significa riso. Transformaste o meu pranto em dança. Salmos 30:11. Aquele que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10:37. Deus ainda visita tendas. Ele visita casas, corações, promessas esquecidas. E quando ele chega, o impossível acontece. Deus pergunta hoje como perguntou a Abraão: há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Gênesis 18:14. Talvez a tua Sara, teu sonho, teu chamado, tua promessa, pareça estéril. Mas Deus está te visitando nesta hora para dizer: eu voltarei e a promessa vai nascer. Levante o coração e diga: Senhor, visita a minha tenda hoje. Restaura minha fé, renova minha promessa. Já agora faço um convite a você. Vamos juntos em uma pequena oração. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu que apareceste a Abraão sob o calor do dia, visita também as nossas tendas. Visita nossos lares, nossas famílias, nossas promessas adormecidas. Transforma o riso da dúvida no riso da vitória. Renova a esperança dos cansados. Sopra vida sobre o que parece morto. Cumpre em nós o que prometeste, Senhor, pois cremos que nada é impossível para Ti. Faz da nossa casa um altar da Tua presença, e que as gerações que virão depois de nós vejam o Teu poder e digam: Deus visitou a nossa tenda. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter ficado até aqui. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário e, se for possível, compartilhe essa mensagem para seus amigos e familiares. Que Deus continue te abençoando, você e toda a sua família. Obrigado.